Olá! A Toscoflix envergonhadamente apresenta sua mais nova produção, a transmissão ao morto do recrutamento da LBH. Aqui não tem jabá e o papo é reto. Peguem pipoca, tirem as crianças da sala e venham juntos descobrir o que o Mirk proporcionou de melhor na noite do dia 13 de setembro de 2015. O primeiro recrutado da noite foi James McClane. Esse mocorongo vai tentar salvar a falida franquia de Belo Horizonte. O outro time morreu, antes ele do que eu. A aposta de Léo em renovar o ataque faz sentido. Tomara que o time tenha dinheiro para comprar um disco e treinar. Zeus Carver, segunda escolha da noite. Dia desses o Vikings foi campeão e agora ele me aparece com uma segunda escolha geral. Tem que internar todos os GMS urgentemente. Ou um processo via Procon contra o cara de Mococa. Zeus foi Deus supremo na mitologia grega e vai ser supremo na defesa dos Vikings, embora isso demore uns bons anos. Nick Curran vem para o Vascos seguir a cartilha do ETA. Muito barulho, algum terror e mínima masculinidade. Um ala esquerda que volta pra marcar, faz sushi pra namorada e vai para a balada com os amigos. Mas sua resistência mostra que não aguenta muito além disso. Em resumo, um coxinha em reforma. Antes de chegar ao Nacional, Gustramel foi visto apertando um cigarro proibido com aquele tal de Mujica. Carlos Eduardo O Costa disse o seguinte: "Vou te recrutar e desgraçar sua carreira. É assim que eu trato o progressista." Tramel achou meio autoritário, mas com seus altos índices de agressividade e inversa proporcionalidade de disciplina, convenceu a torcida que é apenas mais um ex-petista e que agora vota em Bolsonaro. A primeira trollada na vida de Tom Gon aconteceu quando ele nasceu. Seus pais deram-lhe um nome bem escroto. Desde então esse cara só se deu mal. O azar mais recente foi cair no time de Florianópolis. Parece bom passar a maior parte do dia em Jurerê, mas o máximo que esse azarado vai conseguir é aproveitar sua estamina para vender ostra fresca o dia inteiro. Olhos abutres, contanto, já pensam em uma maneira de tirar o azarado de Santa Catarina. Vindo diretamente do bairro chino de Buenos Aires, Lin Tai mostrou fenomenal adaptação ao Rio de Janeiro. Mal chegou e já pediu um pulê no bandejão do time mais querido da Guanabara. Sua química com Luciana Imar foi imediata. Jogador talentoso e insolente que deve ter grande espaço para seu chute de mão deslocada. Os Leões canadenses recrutaram Calvin Candy na base do susto, pois seu gerente geral solicitou anteriormente todos os jogadores que já haviam sido recrutados. Pelo menos ganhou um futuro artilheiro. Depois de Michael Jordan, Michael Schumacher, Michael Andretti e outros 25 atletas menos expressivos, Michael Tripleorn é o maior jogador da história do esporte, seja qual for o esporte. O trichifrudo é agressivo, petulante, ridiculamente despreocupado com a defesa e fumante irreversível. Praticamente um Gilmar Fubá do gelo. O estelionato continua. 2 escolhas no top 10 para o cara que foi campeão outro dia desses. Sério, estou muito puto. Enfim, Patanagra foi a 9ª escolha geral. Um atacante com boa defesa e absurdamente desbocado. Não parece o tipo de jogador da família tradicional brasileira. Pouco sucesso, portanto, enquanto estiver em Motuca. Hans Gruber é um bom defensor dessa nova geração de defensores que escova os dentes todos os dias. Ainda está aprendendo a patinar, mas deve se tornar um defensor top 4 antes que Pato Branco passe o Vale do Silício como maior cidade para startups e empresas de tecnologia do mundo. Sergei Larkosdurov, o Lazarento, foi parar no lugar que condiz com sua alcunha. PC Farias Land, disciplinado como uma freira, porte físico que condiz com uma fã de Avril Lavigne e provável novo grande nome dos passaralhos. Vai bem, Alagoas. Único GM a utilizar telégrafo no recrutamento, Giesbrecht deixou um jogador com um nome que encaixa perfeitamente com sua opinião sobre a política fiscal do Amazonas. Tom G. Será um cara interessante e certamente ganhador de prêmios menos importantes. Encerrará a carreira, contudo, em Anápolis. Ferri Porchat só chegou à liga graças à fama de seu irmão mais velho, um youtuber que juntou um monte de rescaldo da internet para fazer piadas duvidosas. Um legítimo bad boy, daqueles que chega ao treino de motoca, óculos escuros e derby.
Promete. A vinda de Calbi Jaipu para Taguatinga encaixa como as tramas de Bollywood. Sem noção. Boatos de que só veio passar um ano na liga para estrear em breve um filme indiano sobre brigas, intrigas, falcatruas e, por que não, ok. Santos baianos recrutaram Pat Bonomo utilizando algoritmos sofisticados, criados a partir daquela história que gerou um filme com Brad Pitt, que derreteu corações héteros do mundo do beisebol. Um zagueiro que ataca, um atacante enrustido de defensor ou simplesmente uma besta? O tempo dirá sobre Pat Bonomo. Tá aí um jogador para o futuro. Talvez para a última temporada da LBH, se é que ela vai chegar. Se aprender a andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, os confederados da Barra Funda terão um atacante para ser top 10 da liga. Se engana quem confia nos documentos de Stranger Strong. Ele volta, na verdade, à sua terra natal, originado na Paraíba, após o canadense fanfarrão passar uma Magical Mystery Tour da baixaria. O defensor apenas busca um lugar ao sol. Não falta isso em João Pessoa. Percebe-se aqui que a influência do ETA é cada vez menor no elenco brasiliense. Recrutar Camatura foi expor mais ainda o visível mal-estar que existe na direção do time. Veremos o que o violento Iron Matura fará. Apostamos em nada. Valdo Sergipano é aquele ok moleque, de raiz, de rolimã, aquele ok toco e me voe. Improvável escolha para o Yellow Frogs, vai tomar muito esporro antes de virar agressivo como é minimamente esperado no Principado. Andrei Shirokov foi parar na cidade mais escrota das existentes da liga. Um calor desumano, pouca infraestrutura e, o pior, onde mora o GM mais fanfarrão. Shirokov já pode disputar algumas partidas nesta temporada, se deixarem. Em 3 temporadas, já vai ser alvo de propostas indecorosas. Central que se o adversário espirrar ele deseja saúde, Thomas McGee precisa aprender a se manter em pé e passar o disco. Receberá 2 maninhas e um colchão mole pelos próximos 3 anos. Boa escolha do gerente ok maníaco. Quando um jogador é razoavelmente interessante em todos os requisitos, a regra é simples. Será ótimo ou um grande desastre. Os rubros negros do gelo brasileiro optaram por arrisque. E agradeceram que outros 18 gerentes foram burros em deixarem passar Carlos Montes. Um natural defensor de defesa defendida por defesas defesadas. Morris Liene seguirá um caminho natural em Salvador. 5 anos de ostracismo, ligas menores e testes apenas na folclórica Copa Cheia Folia. Vai arrebentar quando todos estivermos mortos. Da mesma turma de Liene, que engloba defensores marrentos e prepotentes, Christoph Schultz será o primeiro jogador da história da LBH que ganhará 18 Copas. Pena que nenhuma em João Pessoa. Filho de uma diarista com um encanador, Andros Valana é acometido de um grandes males do século XXI, a masturbação. O defensor, de apenas 18 anos, tem sua cota de energia minada pela prática do 5 contra 1. Além disso é fominha com o disco e provavelmente demorará um milênio para saber o que fazer com o mesmo. Um descalabro ter saído logo no início da segunda rodada. Mas o que são os tartarugas além de um grande desperdício? Hostil e caótico, o central Chapecoense Aldo Raini progrediu de forma satisfatória após o recrutamento, em especial no quesito tacada. O atleta recrutado pelo Belo Horizonte Coyotes também se mostra extremamente ofensivo, sendo membro de grupos como Ku Klux Klan e Mancha Verde. Além de fazer parte da comunidade Orgulho de Ser Hétero no Facebook. Jair Leoparov, Steve Brinner e Terrence McManus. Que linha! Você pode ver isso acontecendo? Caso consiga, você é um imbecil. McManus é mais um incapacitado desse draft medonho. Os bascos não assinarão com esse dejeto. Dono de vigor ímpar, Richard O'Gorman agradou o Forest, tanto que teve seu contrato assinado. O'Gorman colhe os frutos de uma alimentação tipicamente irlandesa, baseada unicamente em cervejas tipo Dristwet, para agradar o atleta. O gerente-geral Sammy, profundo conhecedor de cerveja, já adquiriu centenas de caixas de Stimals Beer, que segundo o Chucro gerente-geral é equivalente, no Brasil a Guinness.
Pouca gente sabe por essas bandas, mas John Mitchells já é uma figura conhecida no hemisfério norte, desde que fez papel de uma orquídea em um videoclipe da Shakira em 2012. Obviamente o atleta não gosta de falar sobre isso, mas temos a obrigação de informar. No que tange ao hockey, o recrutado dos Ice Dogs é um prospecto ainda muito longe de sua formação. Veloz, ofensivo e disciplinado, porém pouco agressivo e com chute vulgar. Um dia Urano alinhou com Plutão, enquanto Saturno ficou espiando aquela putaria cósmica. Dessa movimentação zen surgiu o extremamente pacífico e disciplinado Shin Go Narayan. Quando ele tinha apenas 15 anos, Narayan viu sua mãe e suas 5 irmãs serem empaladas pelo vizinho. Tudo que Narayan fez com o malfeitor foi oferecer um cappuccino. Surpreende uma franquia que se diz argentina recrutar um atleta tão florzinha. Paterli Greco sonhava em jogar pelo Minnesota Wild e ser campeão da Copa Stanley. Para isso participou de inúmeros acampamentos de patinação e velocidade. Milhares de dólares foram investidos. Acabou recrutado pelo Calgary Lions na segunda rodada de um recrutamento inqualificável. Nos próximos dias, favor não deixar nenhum objeto cortante perto do jovem. O gerente geral NN parece o rei Midas. Tudo que ele toca vira ouro. Uma pena que depois ele troca por espelhinhos, fósforos e outros itens que só existem na civilização. Oleg Smolov possui atributos para se tornar um bom atleta em ambas as extremidades do gelo. Se isso vai de fato acontecer eu não sei. E para falar a verdade, nem me importo. Central com consciência defensiva e ofensividade não desprezível. Cyril Alteza é mais um que sofre dobro flagelo. Não bastasse ter esse nome, ainda foi ser recrutado por um time ridículo, nesse caso os Ice Dogs. Alteza tem baixíssima estamina e altíssima durabilidade. Faz todo sentido, impossível se quebrar sendo uma criatura tão apática. Mas ei, segundo o HLC, ele tem 48 de velocidade. Desisti de entender, melhor abrir mais uma garrafa de velho barreiro. 3 desgraças na vida do asa esquerda Anderson Kamikara. Primeira é que ele não conhece o pai, já que foi concebido quando sua mãe participava de um típico bucaque oriental. Segundo é que foi recrutado pelos Ice Dogs, o que também não deixa de ser uma grande sacanagem. Kamikara é veloz e tem vigor, o resto é uma hecatombe. O único registro da existência desse cretino na lista da LBH será esse que você está lendo, o que constitui a terceira desgraça. Atenção, eu sei que se pronuncia Ice Dogs, mas eu sou uma gravação, seu burro. Tendência a ser defensivo e ofensivo tem até de sobra. Agora só falta o resto para Joshua Taggart. Talvez lá para 2029 o gerente geral dos genéricos de Anápolis possa pensar em utilizá-lo. Na verdade, se Tata Afini estiver apto a pensar lá para 2029 já será lucro, não precisa nem usar o Taggart. Michael Ireland quer ser mau, mas não tem as ferramentas. Logo não passa de um boca aberta. Indisciplinado, o defensor é um tremendo cagão que também não costuma terminar as jogadas nas bordas. Mas pelo menos apresenta um senso defensivo apurado. Dono de uma vida depravada e de hábitos insolentes, vai ter que mudar de atitude se quiser sobreviver ao Concentrations Lager do São Paulo Pittsburghers. Apesar do nome, Nobile Nobres de Azevedo Leitão é tão brasileiro quanto a pilantragem e o pacotão do mal. Teoricamente é um central completo, ataca bem, defende com responsabilidade e com o tempo pode se tornar um grande passador. Realisticamente acreditamos que se tornará mais um estorvo. Recrutado pelos Troopers, Nobile vai lidar com uma mudança drástica ao sair de Olaria, subúrbio caótico do Rio de Janeiro, para Rural e Pacata Pato Branco. Uma coisa é certa, levará consigo a coleção de pancadões tornado muito nervoso do Furacão 2000. Ou humaniza redes tenta, o corno Suplicy é simpático à causa, mas vejam as características do primeiro atleta negro recrutado nesse draft. Django Fox é muito agressivo. Se ele assinar com o Taguatinga Jacarés, se tornará o atleta mais pernicioso do time. Então o gerente geral Fábio Monteiro está em uma sinuca de bico. Se não assinar é o Donald Trump da liga.
Caso assine, será um trouxa porque o jogador é péssimo. Recrutado na posição número 39, Tom Troisi será beneficiado por poder usufruir da escola Gustavo Affiuni de hóquei, a mesma que formou Jimmy Trapanier, Theo Luoma e Bentinho Capone. Troisi é muito ofensivo, muito lento e sofre de obesidade. Qualquer semelhança com o próprio Affiuni não é mera coincidência. Com um caixa não muito obeso e cheio de renovações por fazer, o Calgary Lions recrutou um latino com a 40ª escolha geral, já de olho em uma mão de obra mais barata. Michael Gonzalez possui um bom passe, mas não tem tendência a fazê-lo. É fominha com o disco, mas não sabe chutar. Ou seja, tremendo inútil. Desde a época do hóquei pinwheat, o asa esquerdo Constante Agua é um disciplinado compulsivo entregão, típico cu de ferro, durável e com ofensividade decente. Agradou o gerente-geral do Belo Horizonte Coyotes, que assinou o contrato com o jovem atleta por 3 anos. Defensivamente responsável, Samir Mavuba não é um total moloide no ataque e ainda tem tendência a ser um bom passador. Potencial para ser um quarta linha. O atleta selecionado pelo Niagara Ice Dogs possui, mas vai ser apenas mais um na multidão. Mavuba, você não é especial. Sua mãe mentiu pra você quando disse aquelas doces palavras. Walter Kobe está nas nuvens, e não é porque acabou de assinar um contrato de 3 anos com os Yellow Frogs. O central é um nóia. Mal chegou a Rio Comprido e já tem o contado dos vaporzinhos do Morro do Turano e já faz parte do comitê do Marcelo Freixo. A gerência do tetracampeão terá que ter pulso firme para lidar com o central, que subiu bem após o draft. Agora é aguardar para saber se essa melhora foi natural ou um efeito direto da farinha. A Kamperzewski sempre foi um indivíduo mimado e egoísta. Quando adolescente teve pôneis, fornicava com as serviçais e tudo mais que pessoas de sua idade apenas sonhavam em fazer. Seus pais, preocupados com essa soberba, resolveram mandar o jovem polaco para um país em que ele pudesse ver a vida como ela é, ordinária e escrota. A Khan então foi recrutado pelo comando mineiro. Indisciplinado e sem gostar de contato com gente inferior, pelo menos apresenta defensividade e ofensividade superlativas. Terceira escolha do Calgary Lions na segunda rodada e terceiro defensor selecionado. Talvez juntando os três consigam um Antônio Midori da vida. Mas isso ainda não é possível. Luiz Salcido, apesar de pouco físico, aparenta ser um defensor responsável, que se posiciona bem. Caso fracasse em assinar seu primeiro contrato, terá utilidade trabalhando em algum restaurante de comida étnica em aberta. Tudo menos voltar para Guatemala, onde está jurado de morte após ter comido a filha do famoso contraventor Jairo Melendez. Se esse atleta um dia vier a ser decente, será a prova viva que forças ocultas agem dentro da LBH. Álvaro Azpilicueta é um atleta durável e que tem algum vigor, mas no restante é só mediocridade. Durante um jogo de exibição para os olheiros da LBH, esse rapaz comemorou efusivamente um gol onde o disco bateu em 3 adversários antes de entrar na meta vazia. Tremendo fanfarrão. Até pedra nos rins tem mais dignidade. Mesmo assim assinou com os asas cariocas por 3 temporadas. Marcos Albornoz vem de uma linhagem de grandes atletas. Seu avô foi campeão de Tetris e seu pai foi preso 5 vezes por violência doméstica. Recrutado pelo Motuca, possui boa estamina e manuseio de disco, porém seu passe é deprimente e ainda tem muito que progredir para ser considerado um bom prospecto. Dimitris Vintra tentará seguir os passos de seu ídolo, o também grego Yannis Kalapotakis. Por isso o rapaz caga e anda para sua posição de origem, a defesa. Los Pumas de Guanabara com muita paciência terão um linha azul bem ofensivo. Os cachorros gelados inauguraram a fase da xepa do draft. Alguns lixos já tinham sido selecionados, mas Adam Tovincent está em outro patamar. É provável que estava procurando a fila para ser seminarista e caiu por acidente na lista do recrutamento. Mais desprezado que dignidade em carnaval, Anslandau foi parar no time de capital árabe em Maringá. Espera-se que os petrodólares possam chegar logo, pagar jogadores decentes e jogar Ans no olho da rua. Outro jogador que você olhando não dá nada, mas que no fundo é apenas péssimo. Na Guanabara, Roman Eschenko espera evoluir após revisitar os atributos de Luciana Aymar, desta vez ao vivo, e não em revistas meladas.
Em suas atividades de contrabando próximas a plataformas de petróleo, o gerente do Nacional encontrou Victor Goltz em um navio de refugiados. É surdo, mudo, se comunica com sinais primitivos e entusiasta de bebidas etílicas. Quem se importa se não sabe patinar? James Roddick é muito mais que um trocadilho sem graça. É um lixo. Recrutado pelos Icebreakers apenas por já estar de saco cheio do recrutamento. Esse ninguém sentirá falta. Todo Dedi precisa de um Didim, todo Chico Rei precisa de um Paraná e todo ator bolivodiano precisa de um colega para fazer dancinha escrota. Grande amigo de Jaipur, que agora é um taguatinguense, Mará de Vrindavan deve trabalhar na Guanabara por um prato de comida. Não vai valer nem isso. Como cometer um grande erro na vida? Recrute Aldo Aquino. Como cometer um erro ainda maior? Recrute Antônio Gilardino. Ambos cairão no mesmo baú de esquecimento do Baixada Jokers, uma vez que não há caridade em Calgary. Já completamente embriagado, o gerente dos Ice Dogs deixaram que um colegiado de meretrizes fizesse sua escolha. Elas olharam qualquer um e deu em Jonathan Van der Vaart. Tal como a masculinidade de um antigo GM, Van der Vaart engana bem, mas é um embuste. Os esfarrapados de Porto Alegre foram alertados que já não havia nada a ser feito em termos de recrutamento. Mas ainda assim escolheram algo que pode gerar uma moeda de troca futura. Ganger Macleod é fraco, chato e péssimo com mulheres, mas tem cara de atacante que marca gol cagado. Um sujeito que se chama Joanes Nagarcote não merece piedade, por isso parou em Maceió. É horrível, mas se até hoje aquele garotinho tá lá, não dá pra duvidar de uma longa carreira. Vindo da obscura e super populosa Índia, Leon Cajurao sonhava em ser uma estrela do cricket, e veio para o Brasil participar de uma liga desse esporte. Chegando aqui viu que se tratava de um campeonato ultra-amador de jogo de tacos. Como gastara todas as suas economias na viagem e sem opções, viu um anúncio da LBH em um jornal. Por ser extremamente agressivo, indisciplinado e vigorado acabou entrando na liga, recrutado pelos Pittsburghers de São Paulo. Jogador com mentalidade defensiva, Thomas Meagher impressionou pela sua capacidade de bloquear atacadas durante o draft camp e acabou recrutado pelos Troopers. Porém, com caixa não muito cheio, a equipe paranaense não dá mostras de que assinará com o jogador. No entanto, o bom coração de seu agente não deixará Meagher na mão e já conseguiu uma vaga na equipe de plantio de milho na cidade vizinha de Coronel Vivida para o atacante. Atleta pífio e moleirão, Felipe Varanasi provavelmente já veio com as passagens de volta marcada, a não ser que o gerente-geral do Jacarés queira mais um inútil para sua legião, de Mavsante comissário. Mais um atleta indiano de qualidade duvidosa e também extremamente agressivo, considerado um herege em seu país natal, não só por ser comer carne de vaca, como também por praticar amor com elas. Curiosamente foi recrutado pelos Ice Dogs, gerenciados pelo cidadão de Pernambuco Cláudio, onde a prática do sexo com animais não só é tolerada, como encorajada. Durante os exames pré-draft esse atleta demonstrou um vigor impressionante, além de grande agressividade, agitação intensa e pupilas dilatadas. Apesar disso Elzios Novos se mostrou extremamente disciplinado, porém ao ver que seu selecionador, o Florianópolis Icebreakers, não queria assinar com ele, e sim com Roger José Sabagina, igualmente asa direita, se pôs a chorar até que o gerente-geral da equipe catarinense revertesse a decisão. Irmão mais novo do linha azul Dejan Barclay do comando mineiro, o também defensor Michael Barclay, acabou recrutado pelos Los Pumas, porém a disparidade de nível é clara. Não existe um único atributo desse atleta que salte aos olhos. Também pudera, a família Barclay não planejava ter 2 filhos. Michael foi um acidente, e como tal foi criado largado nas ruas. Totalmente negligenciado. Até hoje a senhora Barclay diz que um aborto teria sido a melhor opção. E vendo o BFO do atleta, não era mesmo uma ideia. Edivon Dololovski não é ofensivo, defensivo, agressivo ou chuta bem. Porém, para juntar uma grana para comprar um PlayStation 4, o atacante foi ball-boy em vários torneios de tênis em sua adolescência. Motivo mais do que suficiente pro gerente-geral do Santos, Daniel Novaes, recrutá-lo e assinar contrato de 3 anos. Afinal, aquelas bolinhas não se pegam sozinhas.
Energético e com tendência a dar passes, o asa direita Javier de Nigris é mais um latino na LBH, chamou a atenção dos Elofrobos pelo seu melhor atributo. Paloma de Nigris, sua irmã, que compareceu ao draft day usando apenas um arco de cabelo. Dono de um cofre bem vazio, nada indicava que os genéricos de Anápolis fosse assinar com esse atacante super limitado. Mas o cofre não é a única coisa vazia na cidade goiana e o cérebro de Gustavo Affione acabou ordenando que Reuben Ba recebesse $1.500.000 por 3 anos de contrato. Nem toda a ignorância do mundo foi suficiente para que os genéricos assinassem com o asa esquerdo Sundance Lazzaroni. Mas o motivo não foi a ruindade do atleta e sim um nome. Caso se chamasse The Academy Award Oscar Lazzaroni, ele teria mais chances com o modinha Gustavo Affione. Mohamed Jambaksh obviamente não teve seu contrato assinado, mas engana-se que sua meteórica passagem pelo Brasil foi por motivos unicamente esportivos. Recrutado pelos asas cariocas, o xiita asa esquerda veio do Oriente Médio para dar uma caótica e ameaçadora palestra para o elenco rubro-negro. É sabido que o cheque Said Hassan Nasrallah não gostou nem um pouco de como seu time perdeu em casa o jogo 7 para o Valinhos e ficou de fora da final. A mensagem entregue por Jambaksh foi clara. Titulou a cabeça do gerente-geral Constantino irá rolar em 2023. O central Roscar Rick tem zero aptidão defensiva, mas engana-se quem pensa que ele é um bom atacante. O escolhido pelos Tartarugas é mais um atleta ordinário de um recrutamento vadio. Sua velocidade alta só é útil quando ele retorna rapidamente ao banco. Filho de Brant Donovan, defensor que conquistou 3 Copas LBH com os psicopatas mineiros logo no início da liga, Alejandro Donovan curiosamente escolheu o caminho inverso do pai famoso e acabou se tornando atacante. Como foi recrutado pelos Pumas de Guanabara, também fará um caminho diferente no que diz respeito a ganhar Copas. Sinceramente tive que tomar um engove depois de analisar a ficha do central Marcos Jacherini. O fato dele ter sido selecionado pelos Isidod só pioram as coisas. O central Lucas Ciovas tem muita sorte por possuir muita estamina. Com seus atributos básicos, o máximo que conseguirá na LBH é um trabalho braçal. E não me refiro a uma vaga como enforcer. Talvez a arena do time que o recrutou, Asas Cariocas, esteja precisando de um ajudante de pedreiro. Com as regras atuais, quem começa com a palhaçada de recrutar goleiro só pode ser idiota. Opa, foram os bascos. Bingo. Jean-Jacques Gradel será reserva. Com sorte, se fizer concurso no Serpro e mudar para Águas Claras. Sabe aquele recrutamento de protesto, pelo fim da 4ª rodada? Foi o que o Nacional fez ao selecionar Julius Caesar. Nunca será nada, mas a escolha foi queimada aqui. Pouco inteligente, lento e com nome escroto. Um pacote perfeito dos Cebriatas. Alireza Calatabari não deve jogar nem meia partida pela liga. Extremamente disciplinado e razoavelmente simpático, Benjamin Djappa foi recebido com festa pela torcida argentina Tapuia. Faixas com o nome Kiss Me Forever de Djappa foram vistas na Guanabara. Poucos entenderam o trocadilho. Tudo que dá para dizer sobre a escolha de Rafael de Guzmán é que, se reterem esse jogador, o gerente merece ser expulso do Canadá e voltar para Goiânia. Mais um moleque protestando com a escolha de goleiro. Aqui vai um conselho. Em Salvador sempre compro escolhas de 4ª rodada. Primo distante do famoso francês, Rio Nasri é fruto de uma relação que causaria horrores à tradicional família brasileira. Vamos dizer apenas que essa foi apenas mais uma má escolha dos Isidores. Os maltrapilhos de Porto Alegre aprenderam que a 4ª rodada é o mais puro chorume. Parabéns por recrutar Franck Griezmann, e congratulações por devolvê-lo ao lixo. Santinavas, curiosamente, tem planos concretos para jogar em Maceió. Pena que o esporte é catar goiabá na fazenda do folclórico Iolau. Um jogador que faz jus ao nome, Fedor Chatovel Bossa, que apareceu na LBH. Nenhum plano para esse traste, que assim seja. Mínima agressividade, retranqueiro e delicado. Kevin Fer é o oposto do que a liga quer e merece. Não merece o lado negro da força. Lento como Rubens Barrichello, Alberto Cassano vai ganhar um contrato em Taguatinga.
Sim, assim que sair da Agência do Trabalhador, no centro da cidade. Existem vagas para bombeiro, de longe uma das mais impactantes escolhas da história da Liga. O maior olheiro da Liga viu tantas qualidades em Leroy Strootman que a raça humana é incapaz de reconhecer. Vida longa ao gênio. Sotiris Fitfazidis é apenas um trava-línguas de mau gosto. Provavelmente para foder a dicção deste vídeo. Parabéns, troopers! Em mais um momento Bozi sendo Bozi, os genéricos trouxeram a riba ao show. Chegou bêbado, o que foi visto com bons olhos pelos anapolinos, mas suas debilidades de goleiro, em um mercado deveras disputado daqui em diante, devem mostrar que nem tudo são flores e tequilas. João Pessoa recebeu de braços abertos a 90ª escolha geral do draft. Um torcedor mais exaltado disse que finalmente chegou um atacante de alto nível. Por mim, tudo bem. O Frogão minha paixão recrutou o Daniel Strimick apenas para que esse simulacro de defensor distribuía chá de cranberry para todo o elenco, iguaria preferida do dono do time. Alberto Montolivo foi para o time mais nojento de Minas Gerais. Lá espera-se que melhore seu desempenho de velocidade. O nababesco defensor atualmente corre 100 metros em 1 hora e 18 minutos. Diego Negredo foi o último atacante escolhido no recrutamento. Sua primeira experiência no esporte foi assim: ele subiu no patins, caiu e chegou todos ao redor. Deve jogar a Série C da LBH e nunca sair de lá. O defensor Ivan Prangic mescla a agressividade da galinha pintadinha com a pontaria do ex-futebolista flamenguista Negreiros. Tem tudo para não se ter saudade. Ricardo Aquilani é aquele cabeludo que se diz roqueiro e curte Avenged Sevenfold. Deve cair quando estiver patinando e nunca mais andar novamente. Futuro garoto propaganda, da Palmolive. A escolha mais certeira do recrutamento. Balanta é uma anta no nome. É uma bala no ok. Defensor de raiz, tem um futuro promissor de encostado pelo INSC, nada mal para a última escolha de um draft. A Tosco Flix agradece quem teve a coragem de perder tanto tempo da vida com mais um lixo nota 10. Agradecimentos ao marcante Marco Aurélio Lopes, pelos recursos visuais. Agradecimentos também pela ajuda não menos brilhante de Carlos Eduardo Costa, que colaborou com parte das análises. Encerramos aqui a transmissão de mais um recrutamento defasado da Liga. Já até trocaram times nessa merda. Fomos informados que galináceos poderiam substituir um time paulista, mas como não temos a menor obrigação com agilidade e precisão, problema dos envolvidos, parece inverossímil, mas parece que o êxodo de São Paulo começa a acontecer. Salve-se quem puder.